Então, muito bem, pessoal, nós vamos falar hoje aí sobre o vestibular das Ciências Médicas, a estrutura, né, proposta para essa prova do vestibular agora, 2022, 1, né, entrada no primeiro semestre de 2022. E, de cara, então, né, vamos falar aí sobre o cronograma, né, do vestibular das Ciências Médicas. Esse cronograma aí, né, é um cronograma geral, e está valendo aí, eu fiz uma colagem aí, tanto para a medicina quanto para os outros cursos, né, que são oferecidos pelas ciências médicas, que é o enfermagem, o fisioterapia, que já vem lá de muito tempo, né, e o de psicologia, que é um curso mais recente, que eles estão oferecendo também. Bom, então, essas primeiras etapas aí, né, praticamente já passaram. O comprovante definitivo de inscrição a partir de hoje, né? Que eles prometeram aí que ia sair esse comprovante definitivo de inscrição. A prova, então, agora, né? Dia 5. O gabarito preliminar, tá certo? Sai dia 7, né? E aí tem uma coisa importante: a gente tem um período de 24 horas para entrar com recurso, tá? Então, para entrar com recurso. Então, a prova dia 7. Nós temos das 10 horas da manhã do dia 8 até as 10 horas da manhã do dia 9. Aí no edital tem o link, tudo, para você entrar com recurso. Tem que escrever muito bem o recurso, amarrar muito bonitinho, tá certo? Porque depois não tem como editar, tá certo? Então, dia 8, às 10 horas da manhã, até dia 9, às 10 horas da manhã também. Então, se vocês observarem alguma questão que vocês estão em dúvida, né? Em relação a isso, né, questão com algum problema, alguma coisa, né, nesse sentido, o gabarito sai dia 7, dia 8 a gente consegue entrar com recurso. Tá? Mas aí, se vocês já observarem alguma coisa diferente na prova, vocês já vão me avisando. Claro que eu também vou dar uma olhada, né, para ver se tem alguma coisa esquisita na prova. Tá? Aí a gente redige junto aí um pedido aí de revisão. E, se for do interesse de todos vocês, cada um manda, né, o pedido de revisão, muda um pouquinho o texto lá, manda um pouquinho o pedido de revisão, né, para ver se é atendido. Né? Aí sai o gabarito definitivo, dia 13 de dezembro. Né? O resultado final para a medicina, 3 de janeiro. Os outros cursos mais rápido, tá? Porque não tem as provas abertas de biologia e química para corrigir, o número de candidatos também costuma ser menor. Menor, né, por causa do número de vagas e tudo mais, dia 22 de dezembro. Tá? Então, isso são datas importantes, né, que a gente tem que lembrar das ciências médicas. Certo? Para a medicina, são ofertadas 175 vagas. Tá? Turno integral, que eles têm aula de manhã, de tarde, normalmente não dá tempo de ter uma outra atividade aí paralela, né, de manhã e de tarde. Né? O comprovante de inscrição não vai ser enviado. Vocês têm que pegar, então, nesse link, né, vestibular.cmmg.edu.br, aí tem a página do candidato lá. Aí vocês, a partir de hoje, né, não sei se vocês já pegaram, tá? A partir de hoje, não sei também se está disponível, porque a gente não tem acesso a isso, a gente que não é candidato. Então, é isso, né? É uma única etapa, medicina, começa 1h da tarde, né, no dia 5, domingo, e tem duração de 5 horas. Tá? São 5 horas de prova, né? Aquela história, né, de administrar bem o tempo aí. Tá? Língua portuguesa, literatura, biologia, química, física, matemática, língua estrangeira, dissertativa de redação, biologia e química. Tá? E aí tem um programa, é um programa tradicional, né? Não tem nada assim de espetaculoso, de muito diferente, não. É um programa tradicional. Então, na medicina, né, essas são as provas. Você observa que não tem prova de geografia, não tem prova de história. Né? A prova de física e de matemática são apenas 5 questões. Língua estrangeira também são apenas 5 questões. O número maior de questões é língua portuguesa, literatura, biologia e química. Certo? E tem a prova dissertativa, que você faz no mesmo dia. Tá? Você faz no mesmo dia. Eu não aconselho, tá, especificamente, fazer a redação primeiro. Não aconselho. Tá? Porque da maneira que a prova é corrigida, tá? As questões dissertativas só são corrigidas, tá?
dos candidatos que ficam na classificação dessas aqui de cima até a posição 525, ressalvados empates. Tá? Se tiver empate até 550, vai todo mundo, certo? Então, a redação, gente, ela não vai ser corrigida de cara. Ela só é corrigida se você entrar nesse bolo, tá? Dos 525. Tá certo? Se você não entrar nesse bolo, ela não é corrigida. Então, é bobagem fazer a redação primeiro. Tá? É bobagem fazer a redação primeiro. Faz a prova de língua portuguesa e tal, né? Primeiro. Inclusive, algumas coisas da prova de língua portuguesa, talvez você consiga até usar na redação, né? Faz a biologia, faz a química, física, matemática, né? Língua estrangeira, tá certo? Faz lá, e aí sim você pode dar uma olhada lá no tema de redação, para ir pensando lá com um grupinho de neurônios lá no fundo do cérebro, né? Mas não faça a redação primeiro, eu acho cagado. Tá? Porque depois você faz uma linda redação, mas não sobra tempo para você fazer isso aqui, você não vai. Sua redação não vai ser nem corrigida. Tá? Então, faça as múltiplas escolhas primeiro, que te garantem que as suas abertas vão ser corrigidas. Faz a redação, aí tudo bem, você pode até fazer a redação primeiro, tá? E faz as de biologia, faz as de química. Certo? Veja que são 350 pontos em jogo, considerando tudo, e desses 350 pontos, 150 estão na biologia e química. 150 estão na biologia e química. Saiu até um edital errado, né? Com essas pontuações tudo errado aqui. Eu nem sei como é que eles conseguiram fazer isso, porque todo ano é a mesma coisa, é Ctrl+C, Ctrl+V, não sei que estagiário lá que bobeou e saiu tudo errado, tá? Mas o certo é isso aqui mesmo, tá? São 150 pontos em biologia e química, para quase metade, né? 350 pontos aí do valor do concurso, tá? Então, não bobeie, certo? Não bobeie. E não deixe de fazer as abertas. Tá? Por que não deixe de fazer as abertas? Veja bem, você vai para a correção das abertas, você faz tudo no mesmo dia. Mas as suas abertas só serão corrigidas se você estiver no meio desses 525. Se você não fez as dissertativas, você está jogando fora 25 pontos de 75, né? Que vão fazer a diferença na sua nota. Então, não deixe de fazer as dissertativas. Tá? Eu tenho aqui 2 simulados, eu vou colocar no canal do YouTube, onde eu vou colocar essa gravação, eu vou colocar lá na descrição um link para 2 simulados. Um simulado de múltipla escolha e um simulado de aberto. Esses simulados foram feitos em 2019. Eu ia até mexer neles hoje, mas eu não vi necessidade, não, frente às explicações que eu vou dar para vocês aqui. Tem gabarito e tudo mais. O aberto, inclusive, está respondido. Está respondido. Eu fiz o simulado e já está respondido. Vocês não estão com tempo agora de ficar amassando muito barro, não. Você já lê a pergunta, já vê como é que é o padrão de resposta, como é que isso é dado, bem objetivo, nada de florear, tá certo? É direto, né? Sim ou não, por causa disso, por causa daquilo, tá? Então, não é para florear a resposta, contar historinha, fazer uma redação naquela resposta, não, tá? Redação técnica, redação científica, objetivo, tá? Objetivo. Então, eu vou colocar esse link, tá? Lá no canal, tá certo? E do YouTube, onde vai estar essa gravação, vocês vão poder pegar, acessar. Alguns aí até já pegaram, né? Já me pediram antecipadamente, eu já enviei para eles, tá? Bom, então é isso, tá? Então, em termos de estratégia, não faça a redação primeiro. Porque depois falta tempo, você não faz as outras, sua redação foi em vão, nem vai ser corrigida. Tá? Então, joga com a regra do jogo. Tá? Regulamento debaixo do braço. Regulamento debaixo do braço. Não adianta inventar moda aí, não. Não é Enem, não. É outra prova. É outro regulamento. Tá? Não é TRI, não é nada disso. Tá? É acertar tudo mesmo. Tá? Que puder acertar. Né? Nos demais cursos, né? 30 vagas para enfermagem, 30 vagas para fisioterapia, 30 vagas para psicologia, certo? E eles fazem apenas prova de língua portuguesa, 15 questões, biologia, 15 questões, veja que biologia vale 75 pontos, igual a língua portuguesa, e 10 questões de conhecimentos gerais. Agora, aí o detalhe, conhecimentos gerais aí é conhecimentos gerais mesmo, tá? É conhecimentos gerais mesmo, não é matéria, não, tá?
Não é física, matemática, geografia, história, é noticiário, tá? É o que vem sendo dado na mídia aí, no noticiário, tá? Então você pega a última prova, por exemplo, você tem questão de coronavírus, você tem questão de queimada na Amazônia, tá? Você tem questão, eu vou mostrar umas aqui, tá? Não vou nem alongar não. Então é noticiário, tá? Às vezes coisa que fala muito nas redes sociais, tá certo? Então, conhecimentos gerais mesmo, tá? É o mundo, tá? Estou por dentro do que acontece no mundo ou eu sou um ser de outro planeta, tá? E aí vem a redação, né, dissertativa, tá? Vem a redação dissertativa, tá bom? Muito bem. Algumas questões, então, de provas anteriores, né, para vocês terem uma noção, tá? Então, aqui, ó, questões de biologia da última prova, eu peguei quase todas aí da última prova, certo? Só para vocês terem uma noção, tá? A prova de biologia e dos cursos de enfermagem, fisioterapia e psicologia, uma questão sobre CRISPR, né? Que é a técnica mais moderna que tem de edição de DNA, de edição, troca de genes, né? Tira um gene, coloca outro, certo? Já está, inclusive, respondida a questão. Né? Não vou ficar respondendo aqui, tá? Não é o objetivo aqui, não. Depois vocês podem me perguntar aí, lá no canal, vocês podem me perguntar, aquela questão lá, tal, não entendi, certo? Né? Dá um toque aí para mim, beleza. Mas aqui eu acho que não é hora para isso, não. Então, questão, coisa bem atual, tá certo? De biologia, tá? Ela caiu aqui para o pessoal desse curso, mas poderia ter caído para medicina, tranquilamente, tá? Uma outra questão aqui, ó, também da enfermagem, fisioterapia e psicologia, sobre doação de medula óssea. Aí tem aquela clássica questão, né, que fala transplante de medula e induz o aluno a achar que a medula nervosa, medula espinhal, fala aqui na letra C de medula espinhal, fala na letra B de líquor, né, que é aquele líquido que tem no sistema nervoso. Então, ele induz o aluno naquele erro clássico, tradicional, de confundir medula óssea, né, com medula nervosa, medula espinhal, certo? Então, coisa também super recente, coisa super na moda, tá? É uma campanha de doação de órgãos, olha aqui, ó, veiculação dela de 2020, tá? Então, coisa assim super na moda, publicado lá 12/11 de 2020, que, né? Você viu? 12 de novembro de 2020. Quer dizer, essa questão aqui, ó, né? Ela foi elaborada em novembro de 2020, um mês antes da prova, né? Um mês antes da prova. Tá? Então, é importante, né? Estar em dia aí com as notícias, certo? Outra questão de biologia aqui, ó, falando, né, sobre o isolamento social, a importância da atividade física para melhorar o coração e outros sistemas, né? Então, aqui um texto interessante aqui, né, um médico do John Hopkins, né, falando aqui sobre isso. Interessante, tá vendo? Coisas bem atuais, tá? Aqui, ó, recente reportagem na revista Análise Genômica de Coronavírus. Tá? Então, fala sobre as mutações, as variantes. Né? Inclusive, nós estamos com uma nova aí, né? A Ômicron, né? Importante. E falando, então, sobre mutações, coronavírus, seleção natural. Tá certo? Seleção natural. Então, assim, é coisa bem recente mesmo. Tá? Quer dizer, eles pegam coisas que você sabe, mas estão exemplificando com coisas mais recentes. Olha a prova de conhecimentos gerais aqui. Ó. Olha a prova de conhecimentos gerais. O caso famoso, né, daquela blogueira Mariana Ferre, né, lá em Florianópolis, que aí houve um julgamento, né, sobre estupro, que gerou uma comoção muito grande nas redes sociais. Foi inventado o termo, né, pelos internautas, né? Pelos internautas, foi inventado o termo estupro culposo, né? Vocês lembram dessa polêmica, né? Que é o cara que teria estuprado sem intenção de estuprar, né? Quer dizer, uma figura que evidentemente não existe, né? Foi inventado esse termo aí, é um termo inexistente, né? Gerou toda uma polêmica, toda uma comoção aí sobre essa questão aí lá de Florianópolis, dessa blogueira, né, que teria sido, então, estuprada. E o estuprador, né, o suposto estuprador, a gente tem que falar assim, né, porque pela decisão judicial
Ele foi considerado inocente, né, por mais que a gente não concorde com essa decisão, mas ele foi considerado inocente. Então, esse caso famoso aí percorreu as redes sociais, falou bastante. Outro aqui, ó, olha só o que aparece numa prova das ciências médicas, né? Esquema de rachadinha, né? Falando aí do Fabrício Queiroz, do Flávio Bolsonaro, tá certo? Também, né, falando em práticas suspeitas, né? Práticas suspeitas, certo? Então, você vê que não economizam, né? Eles vão pegar realmente temas que são temas aí do noticiário mesmo, tá? Então, esse caso aí, tá vendo? Isso não é matéria. É claro que a gente pode até conversar na aula, né? Biologia, né? Filosofia, sociologia. A gente pode conversar sobre estupro, né? E deve, inclusive, conversar, né? Na aula de história, deve-se falar sobre práticas republicanas ou não, né? Deve-se falar, é importante que se fale isso, né? Independente de quem é o presidente ou não, né? O movimento norte-americano aqui, ó, Black Lives, né? Vidas negras importam, né? Tá vendo, né? Então, assim, conhecimentos gerais mesmo, tá? Conhecimentos gerais mesmo, coisa de dia a dia, noticiário, né? Dia a dia, as pessoas estão ligadas. Então, isso para os outros cursos, tá? Não é da medicina, certo? Agora aqui, medicina, tá? Medicina. Química, química. Então, os outros cursos não têm prova de química. Medicina tem. Eu costumo dizer que é o seguinte, não só as ciências médicas, mas várias outras particulares de medicina, elas gostam de cobrar na química o que o Enem não cobra. Tá? O Enem não cobra. Certo? Então, elas gostam de cobrar. Claro que, evidentemente, vão cobrar coisas que o Enem cobra também. Né, gente? Isso é óbvio, senão ficava fácil demais. Né? Você olhar o que era de um, o que era do outro, e pá. Né? Mas olha só, tabela periódica. Tá? Tabela periódica, tá vendo? Quinto período, quarto período, terceiro período, segundo período, grupo 1, né? Tá? A prova tem tabela periódica, tá? A prova tem tabela periódica, ela vem tabela periódica na prova. Mas isso não é coisa que o Enem cobra, tá? Até porque na prova do Enem não vem tabela periódica, não sei por quê, né? Gostaria muito de saber, tá? Mas não sei por quê. Quer dizer, é uma ferramenta que todo mundo pode usar e o Enem não... Né? Tudo bem, não pode usar calculadora. Tá, meio discutível também, né? Pelo menos a calculadora com as 4 operações deveria ser permitido, né? Afinal de contas, nós não estamos na idade das cavernas, né? As 4 operações dá para fazer, beleza, né? Sem problema, sem prejuízo do cognitivo das pessoas. Mas vamos deixar o Enem de lado. Então, aqui a prova das ciências médicas tem a tabela periódica, então eles cobram mesmo, tá? Tabela periódica, nomes de substâncias, certo? Hidróxido de sódio, amônio, hipoclorito de sódio, certo? Então, eles cobram mesmo o nome de substâncias, tá? Funções inorgânicas, eles cobram mesmo. Enem normalmente não cobra, cobra muito pouco, né? Olha aqui essa outra questão, né? Essa outra questão aí falando, pegaram aqui o Game of Thrones, né? Pegaram aqui um contextualização aí, né? Com a série, né? O Game of Thrones, e aí aparece lá, ó, metais do mesmo período na tabela periódica, pontos de fusão, mesmo no dialeto no último nível, né? Distribuição eletrônica, tá? Que são coisas que o Enem não gosta de perguntar. Então, todas essas questões que da mesma prova, gente, questão 17, questão 18, questão 19, a última prova. Então, eles gostam dessa parte de átomo, distribuição eletrônica, tabela periódica, nomes de substâncias, eles gostam. Eletroquímica, gostam. E essa eletroquímica que eles pegaram pesada. Eles pegaram aquela fórmula, né? Não está aqui a fórmula, para você calcular, né? Cálculo eletroquímico, né? Aquele massa igual a kit. Tá? E aí tem uns detalhes aí de pressão de gás, de não sei o que e tal. Quer dizer, jogou várias coisinhas aí nessa questão. Jogou eletroquímica, né? Com nem precisa fazer a conta, é só fazer uma comparação com gases, tá? Ele pegou pesado aí nessa química aí, tá? Dá trabalho, né? Dá trabalho. E tem a aberta. Aí na aberta, tem 2 abertas, né? De química. Quase que sempre uma é reação orgânica. Quase sempre, tá? Uma é sobre reação orgânica.
tá certo? Então, eles pegaram aqui, ó, álcools podem sofrer diversos tipos de reações. Considere o butano-2-ol. Aí faz a fórmula do butano-2-ol, tá vendo? Fórmula de um álcool, moleza, você não pode errar isso. Você quer fazer medicina, você não pode errar um butano-2-ol. Tá? Equação, a eliminação a 170 graus, que é aquela eliminação que forma o alqueno. Você tira um OH e tira o hidrogênio do vizinho, né, mais pobre, porque ele quer o produto de maior rendimento, tá vendo? Ele quer o produto principal. Então, você usa a regra de Zaitsev. Aqui, depois que você faz total, você vê a oxidação do álcool, com permanganato de potássio, oxidação completa. Esse álcool, por exemplo, vai para uma acetona. Tá? Esse álcool vai para uma acetona. E a forma das substâncias envolvidas, que apresenta estereoisomeria, isomeria espacial. Tá? E aí você pode ter a óptica, o butano-2-ol tem a óptica, tá? E o but-2-eno, que vai ser um produto aqui da eliminação, vai ter a geométrica. Então, veja só o que ele fez. Trabalhou com funções, duas reações, eliminação e oxidação. Eles amam oxidação. Tá? E ainda trabalhou com isomeria. Viu só? Química orgânica toda, numa questão só. Tá? Toda, numa questão só. Então, classicamente, essas coisas vão ter na segunda etapa. Tá? Na segunda etapa, não, é prova discursiva, né? Questão discursiva. Biologia. O que eu queria modificar naquele simulado que eu falei com vocês, tá? É que aquele simulado foi feito para Ciências Médicas 2019, que eu vou colocar aí no link, aí na descrição desse vídeo aí no canal. Foi feito por Ciências Médicas 2019, e 2020, 2021, com esse negócio da pandemia, tá certo? Eles, não sei se foi questão de ter mais tempo para elaborar a prova, né? Essas coisas, não sei, mas eles resolveram colocar coisa muito, muito, muito recente. Você viu naquela questão lá, né? Prova em dezembro, uma questão que foi elaborada em novembro. Atrás ali eu falei, né? Então, olha aí, uma questão de pandemia, né? Uma questão de pandemia mesmo, em uma charge, né? Seringas aí atacando o vírus, quer dizer, que é a história da vacina, né? A história da vacina, a importância da vacina, e eles estão batendo pesado nisso. Eles estão batendo pesado nisso. Deve cair de novo coronavírus, variante, vacina, quem vacinou, quem não vacinou, fake news, tá? Deve cair, deve cair. Eles estão batendo muito pesado nisso aí, tá? E tem que bater mesmo, né? Tem que bater mesmo. As ciências médicas, gente, é uma faculdade que sempre se posicionou, tá? Ela sempre se posicionou, ela não fica em cima do muro, não. Ela se posiciona, ela mostra essas coisas aí mesmo. Você vê os temas de redação que ela aborda, quase todos relacionados com a área médica, a área de saúde, tá? Mas são questões importantes, ela sempre se posicionou. Como pediu lá o tema de redação, o Amanhecer na Fazenda, tá? Então, ela pega mesmo. As obras, né? Literárias que as ciências médicas indicam. Nós vamos falar da obra literária depois. Outra questão aqui da medicina, né? Da biologia da medicina, impactos da pandemia no meio ambiente. Impactos positivos, diminuiu a poluição do ar, água mais limpa, os animais que passaram a andar nas cidades, nas periferias também, animais se reproduzindo, e os aspectos negativos, né? Pode haver um rebote, né? O pessoal ficou muito tempo, a indústria ficou muito tempo parada, agora ela pode amplificar muito, né? Mais desmatamento, né? E CO2, a gente teve muito desmatamento no meio da pandemia, né? Aumentou lixo descartável, certo? Então, essa é questão bem atual, cara, bem bacana, certo? Bem bacana aí da biologia. E uma coisa que eles gostam, tá? Vocês não podem esquecer, é uma faculdade de cursos da área de saúde. O carro-chefe, né? O carro-chefe das ciências médicas é a medicina, não tenha dúvida nenhuma. Então, eles vão bater, essa prova é só da medicina, eles vão bater em coisas que o estudante de medicina já deveria saber. Então, essa questão, histologia. Essa questão, histologia. Tá? Corte histológico de um órgão, tarará, etc., né?
Você vê um tecido epitelial, várias camadas de célula, sem queratina, né? Então, isso nos mostra aí que é o esôfago. Tá? Isso nos mostra aí que é o esôfago. Tá? Não deixem de ler, tá? As entrelinhas não, a fonte. Não deixa de ler, não. Tá? Não deixa de ler, não. Aqui, ó. Epitélio, né? O tecido epitelial. Nesse caso, não ajudou nada, porque todos esses lugares aqui têm tecido epitelial. Mas não deixem de ler a fonte, tá? Só olhar um negócio aqui, uma questão aqui, que não sei se ela já passou. Não, não passou, não. Ela vai passar aqui agora. Então, não deixe de olhar a fonte, certo? Olha aqui, ó, uma coisa que eles amam. Não sei, eu acho que quem alguém elabora a prova lá, dá aula de digestivo, ou digestório, né? Se você quiser. Tá? Tanto faz. Porque cai demais, tá? Sistema digestório lá cai pra caramba. Não sei se o cara lá ama digestório, mas cai. Então, não deixa de olhar, não. Bile, sempre perguntam da bile, absorção de alimento no intestino delgado, ácido clorídrico no estômago, tá? Eles adoram isso aí, tá? E outra coisa que eles amam, nessa prova eu acho que tinha umas 3 questões, nessa aí, que é 2021, tinha umas 3 questões, tá? Sistema endócrino. 2 ou 3, cabeça aqui, eu lembro que tinha mais uma, pelo menos, eu lembro. Sistema endócrino, amam sistema endócrino, tá? Então, está falando de hipotálamo, hipófise, TSH, hormônio estimulante da tireoide. Ah, eu não sabia o que era TSH, hormônio estimulante da tireoide, tá? Então, aí hormônio Y, glândula X, tal, né? Então, é muito endócrino, eles gostam muito, tá? Agora, essa aqui que eu queria falar. Olha aqui, olha que questão. Deram marcada dentária de um fóssil. Perguntaram esse fóssil é de quem? Né? Então, a ave não é, né? A ave não tem dente. A não ser que fosse um Archaeopteryx. Né? A não ser que fosse um Archaeopteryx. Mas o Archaeopteryx tinha dente, mas não era tanto assim também, não. Né? Mamífero não é. Os mamíferos têm uma diversidade aí nos dentes, né? Vários tipos de dentes, tal coisa. Né? Peixe, podia ter ser algum peixe. Está mais com cara de réptil. Né? E aí, se você olhar a fonte, olha lá o que está na fonte, olha só. Dilofossauro. Dilofossauro. Sauros, né? São répteis. Né? Então, tiranossauro, brontossauro, não sei o que, estegossauro, né? Réptil. Então, olha aí, tá? Não deixa de olhar isso, não, tá? Não deixa de olhar isso aqui. O fato de eles colocar a fonte, às vezes eles te matam a questão. Fique esperto, essa questão aqui você não pode errar. O cara errou essa questão aqui, foi bobo, tá? Porque a resposta estava sauros. Você não sabe que sauro é réptil, o que você está tentando fazer medicina? Né? Nem pode tentar, né? Se você não sabe que dinossauro é réptil, né? Sauro é réptil, aí não dá, né? Tá certo? Aí vai ficar complicado. Depois você não vai conseguir fazer diagnóstico nem de disenteria, né? Mais uma aqui, ó. Genética, tá? Tipo de herança. Adoram questões de genética. Amam questões de genética. Tá? Nessa prova tinha umas 3. Inclusive tinha cariótipo, aqueles cariótipos, síndrome de Down, não sei o quê. E depois tinha uma outra questão de síndrome de Down. Quer dizer, tinha 2 questões envolvendo conhecimento de cariótipo, tá? Que é aquela genética aplicada, número de cromossomos, não sei o quê. E genética mesmo, de determinar padrão de herança, então, certo? Na prova aberta, né? Na prova aberta, pegaram um texto aqui sobre caracterização morfológica de astrócitos de maçarico. Maçarico é uma ave, né? Da espécie tal durante migração, período invernal. Olha só, astrócito é célula nervosa, a célula que nutre o neurônio, dá suporte ao neurônio, certo? Então, vem uma questão sobre qual tecido nervoso, né? A atividade bioenergética dele, por que tem que aumentar, por que vai precisar de muita energia para ele, né? Aumento de gordura no tecido adiposo, por quê? O animal tem migração, gastando energia, batendo asa, tem que armazenar gordura, né? Outra demanda que a ave migratória poderia ter, né? Água, conseguir água, por exemplo, é uma demanda importante, manter a temperatura constante durante a migração, né? Tem várias coisas que você poderia falar.
Então, uma questão aí bem interessante. Mas você viu para que lado que foi? Tecido, tecido, tecido. Foi para o lado da histologia. Foi para o lado da histologia. Tá? Então, não se assuste se aparece questão de histologia nas discursivas. E apareceu na múltipla escolha, apareceu na discursiva também. Aqui uma outra, ó. Aqui, desculpa, aqui já é tema de redação. Aqui já é tema de redação. Tema de redação 2021, tá certo? A última prova que eles fizeram, né? Uma proposta de redação, certo? Uma proposta de redação em cima de uma charge e 3 textos motivadores, né? Para redigir um texto dissertativo argumentativo sobre com experiência que o leitor poderia contribuir para a consciência crítica e sentimento do mundo, anular-se a ignorância, o ceticismo e um triste fim de nosso país em relação aos problemas ligados à área de saúde na prática da medicina. Perceberam como é que bateu pesado? Bateu pesado no negacionismo científico, bateu pesado na negação das vacinas, né? Você num planetinha lá cheio de coronavírus em volta, tá certo? Você, aliás, seu planetinha é um coronavírus, né? E o negacionismo científico, o médico inventa doença, tá certo? Essa não é assim, não sei o quê, tá certo? Lá, o irmão gêmeo do cético é o cínico. Né? Uma coisa é o cara ser cético, né? Não acreditar, outra coisa é ser cínico. Ainda não acreditar, ainda fazer graça ainda, tá certo? Então, bate pesado, eles bateram pesado. Essa foi o último vestibular deles, tá certo? Bateu muito pesado. Pode continuar batendo pesado? Pode, nós estamos vendo aí. Né? Nós estamos vendo 25 milhões de brasileiros que já deveriam ter tomado a segunda dose e não tomaram. Tá? A maior parte, a vacina está lá no posto. Não foi porque ouviu político falar que não precisa vacinar, ouviu médico falar que a segunda dose não precisa, a primeira só é suficiente. Tá? Ouviu piadinha de que o macaco falando que a doença está sendo testada, a vacina está sendo testada nos humanos primeiro. Né? Não sei se vocês já viram essa charge, né? O macaquinho pergunta para o macacão lá, o gorilinha para o gorilão, não sei. Ô pai, que dia que nós vamos tomar a vacina? Aí o macaco fala para ele assim: ô filho, eles estão testando a vacina em humano primeiro. Isso é cinismo. Isso é cinismo. Foi além do ceticismo. Tá? Foi além do não acreditar. Eu não acredito, ainda sou cínico, faz piada com o negócio de um país com 615 mil pessoas que perderam a vida. Tá? 615 mil pessoas perderam a vida. Então, gente, da mesma maneira que eu, como biólogo, eu não consigo aceitar essas coisas, eu só tenho que bater palma para as ciências médicas, tá? De externar essa dificuldade que a gente tem como biólogo, como médico, como pessoa da ciência, né? O biólogo é a pessoa da ciência, estamos aí na linha de frente da produção de vacinas e tudo mais, certo? E ver esse tipo de coisa. Então, a ciência médica está escrachando mesmo, está colocando o dedo na ferida. Tá? Ela está colocando o dedo na ferida. Pode bater pesado esse ano? Estou falando, pode. Pode retornar nesse tema do negacionismo, da fake news, na redação aí e tal. Né? Pode sim, pode. Agora, eu achei por bem pegar um outro tema, tá? Que foi do vestibular anterior, e lá foram 2 redações para fazer. Foram 2 redações para fazer. Tá certo? Tinha 2 redações para fazer. Esse ano, pelo edital, eles colocaram uma questão só. Tá? Até volto lá para vocês. Até volto lá para vocês. O edital da medicina. Redação, uma questão. Tá? Mas já teve época de eles colocar 2. Tá? Não sei se vocês vão considerar uma questão letra A e letra B, né? Que pode fazer isso, né? O professor é malandro, o professor faz isso. Não, questão 1, redação A, redação B, né? Eu não duvido nada. Mas aqui tinha 2 questões. Uma pegando umas falas aqui do Drauzio Varela, que a obra indicada, né? A obra indicada para o vestibular aí era do Drauzio Varela, nesse vestibular aqui, né? É médico, você sabe. Inclusive, falou uma bobagem tremenda no início da pandemia, né? O Drauzio, ele falou uma bobagem tremenda, que ia ser uma gripezinha,
né, que ia ser uma gripezinha, aí o presidente da República achou que ia ser uma gripezinha mesmo, né, e começou a divulgar que também ia ser uma gripezinha. O Drauzio pediu desculpa, falou que estava errado, mas só ele que pediu desculpa, que falou que estava errado, né? Que não era gripezinha, que a coisa era mais grave, não sei o quê. Ele achou que ia ser simples, etc, etc. Né? Só ele pediu desculpa. Né? Os outros que continuaram achando que era uma gripezinha não pediram desculpa. Não, né? Bom, e aqui mais um sobre o alienista e Tinta de Sangue, né? Que é a outra obra, né? Virando uma questão, um texto aqui do Machado de Assis, né? Um texto aqui sobre uma outra obra, né? Tinta de Sangue, e uma das figuras mais clássicas da medicina, né? Um dos quadros mais clássicos da medicina, Lição de Anatomia, né? De Rembrandt, é um dos quadros mais clássicos da medicina, com certeza. Vocês vão até printar e imprimir e colocar no caderno se usam aí na faculdade, né? O pessoal vai fazer medicina. É um quadro maravilhoso, né? Esse quadro aí. Então, ele pede para juntar isso aqui tudo, fazer uma redação, né? Como a arte vê aspectos da ciência, como a ciência vê aspectos ligados à arte. Tá? Eu queria comentar que, dentre as obras desse ano, né? Das obras literárias indicadas para o vestibular desse ano, então, nós temos a obra Macunaíma, né? Macunaíma, que fala sobre o povo brasileiro, né? Fala sobre algumas questões aí do povo brasileiro, né? Alguns aspectos aí culturais aí do povo brasileiro, inclusive aqueles aspectos que ele fala da malandragem, do não sei o quê, né? Coisas desse tipo. É uma obra interessante sobre isso aí, tem filme e tudo mais. E tem a outra obra aí que é Vila dos Confins. Vila dos Confins. Vila dos Confins, quando eu fiz vestibular, na UFMG, 81, né, que foi o vestibular que eu fiz valendo, né, na UFMG. Vila dos Confins foi uma das obras indicadas em 81, e eu lembro dela como se fosse hoje. Tá certo? Eu li 2 vezes, li resumo, assisti aula, né, e tudo mais. É uma obra interessante, inclusive as primeiras páginas dela. A primeira página dela, vamos dizer, é uma poesia, é maravilhosa. O cara faz uma descrição. Ele faz uma descrição do ambiente, né? Percorrido ali por um caixeiro viajante, sem usar um verbo, né? Então, você tem uma página sem um verbo. Tá? Descrição permite isso. Descrição permite isso. Se você não leu, tá? Leia pelo menos a primeira página. Tá certo? Uma descrição sem usar um verbo. Descrição não precisa muito de verbo. Tá? Descrição não precisa. Então, é maravilhosa, é uma poesia. Eu não esqueço dessa primeira página de Vila dos Confins. E lá no meio, ele aborda o tema eleições. E ele aborda o tema fraude nas eleições, que é um tema que durante esse ano também aí foi levantado e revirado para lá e para cá, de voto impresso, de urna, de voto auditável, não sei o quê. E ele mostra lá no meio como é que é fácil fraudar uma eleição. Né? Ele mostra como é que é facílimo fraudar uma eleição lá nos confins, né? Lá nos confins, nesses locais mais distantes, mais pobres, né? Como é que é fácil fraudar uma eleição? O coronel, né? Ele controla os votos bonitinho, tá? Para quem não leu a obra, eu vou explicar como é que é fácil fraudar a eleição na época aí da urna, o voto escrito, tá? Então, o que se fazia, né? Que é citado aí nessa obra, Vila dos Confins, é o seguinte: eu sou o coronel, tá? Eu sou o coronel, vocês que estão aqui presentes, Marcelo, Maria Eduarda, Paula, Thales e Vitória, são os eleitores, tá? São os eleitores. Então, eu sou o coronelzão. Eu quero que vocês votem no meu candidato. Eu quero que vocês votem no meu candidato. Aí eu vou falar com o Marcelo, que é o primeiro da fila, tá? Senhor Marcelo, você vai lá, você vai receber a cédula, né, o papelzinho para votar, marcar lá. Você vai depositar na urna outro papel, você vai depositar um papel em branco. Ou não vai depositar nada. Ou vai depositar nada, vai depositar um papel em branco, uma folha de árvore. Você não vai depositar a cédula. Tá? Você traz ela para mim limpinha, você não vai marcar nada nela. Você não vai marcar nada nela, você vai trazer a cédula para mim limpinha. Tá? Então, o Marcelo vai lá e não vota. Ele não vota. Tá? Ele traz a cédula limpinha. Eu entrego para a Maria Eduarda a cédula limpinha,
mas eu já marco lá, ó, é esse candidato aqui, ó. Já marco, não é limpinha mais, eu já marco o meu candidato. Entrego essa cédula para Maria Eduarda. Maria Eduarda vai votar. Na hora que ela for votar, ela está levando essa cédula marcada, cédula oficial, que o Marcelo pegou lá. O Marcelo não votou, né? Essa cédula oficial. E ela vai pegar a cédula oficial marcada e vai depositar na urna. E a outra em branco atrás para mim. Aí eu faço a mesma coisa com a Paula, tá? Que é a próxima aí da lista. Tá certo? Aí eu entrego já marcado para a Paula, tá? Paula, você deposita essa e traz a outra. Aí o mesário te dá a cédula limpinha, tá certo? Você traz a limpinha para mim e deposita na urna, finge que está votando, né? Atrás da cabine, finge que está votando e deposita aquela que eu te dei marcada o candidato. Gente, olha como é que é fácil fraudar urna com voto de papel. Tá certo? Olha como é que é fácil. Tá? E isso era feito. E a obra Vila dos Confins fala sobre isso. Né? Uma eleição lá, o pessoal participa, perde, né? Por causa de fraude. Tá? E é o tipo da fraude que você vai auditar como isso aí. Né? Que auditoria que tem numa fraude dessas aí? Tá? Nenhuma. Tá certo? Nenhuma. Não tem como você saber. Por exemplo, o voto hoje é proibido você ir na cabine com o celular. Por que é proibido você ir na cabine com o celular? Você não filmar em quem você está votando. Tá? Porque pode ser uma ordem do coronel lá de fora. Tá? O coronel vai falar, você vai votar lá, Marcelo, você vai votar lá. Ó, rapaz, mas você filma lá o que é que você está votando, que eu quero ver em quem que você votou. Um gri-gri-gri-gri-gri, tá certo? Aquele barulhinho lá, né? Então, aí Marcelo vai lá, vota no candidato do coronel, filma, ling, 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 pronto, leva, mostra para o coronel. Aí, coronel, votei no cara que o senhor pediu. Beleza. Agora, a Maria Eduarda, é a sua vez. Você vai lá com o celular e você filma. Por isso que não pode levar celular no local de votação. Tá? Para não dar esse gancho para fraude. Então, esse texto aí, Vila dos Confins, aborda muita coisa. É um livro riquíssimo, é um livro interessantíssimo, mas aborda essa questão aí de fraudes eleitorais, etc. Pode ser um tema, né, que as ciências médicas queira, né, interligar, né, fazer uma intertextualidade aí, né, com a redação. Pode ser. Tá? Eu acho que, no momento desse, o cara escolher Vila dos Confins, aí Macunaíma, tá? Que fala sobre a malandragem aí do brasileiro, tá certo? Essa coisa toda aí. Quer dizer, juntar a malandragem aí com Vila dos Confins, tá certo? Fraude de eleição. Eu não sei, me parece que isso aí não foi escolhido ao acaso. Aí enfiou a mão no pote, há 2 livros, tá certo? Macunaíma e Vila dos Confins. Me parece que não. Tá certo? Me parece que não. Tá? Então, é isso aí, gente. É isso aí que eu queria passar essas informações para vocês. Tá? Sugiro, como sempre, tá? Pega a prova final, dá tempo. Né? Nós ainda estamos aí numa quarta-feira, a prova é no domingo. Pega a última prova, tem o gabarito, tá? Tem um gabarito bonitinho. O link é esse que eu coloquei aqui embaixo, tá? Esse link aqui, tá? É vestibular.cmmg.edu.br. Lá tem uma parte lá escrito provas anteriores, você clica nela. Você tem as últimas, eu acho que 2017 para cá, tá? De todos os cursos, com gabarito, isso é gabarito revisado já, o gabarito depois dos recursos, tá? Então, eu acho que dá tempo, eu acho que vocês, né, seria bom vocês fazerem essas provas aí, para vocês terem uma visão, né, do que acontece lá, tá? Não comentei sobre a física e a matemática. A matemática costuma perguntar coisas ligadas à biologia. Tá? Por exemplo, nessas últimas provas aí, eles deram gráficos aí da pandemia, tá certo? Deram gráficos aí da pandemia, ilustrando aí como é que a pandemia aconteceu, número de casos, média, mediana, moda, estatística, funções matemáticas, né? Uma função exponencial, por exemplo, para ver aumento de número de casos, né? Na pandemia, tá certo? Umas coisas assim. Então, a matemática aplicada, tá? Uma matemática aplicada. E a física também. Na física, eles gostam muito de óptica, tá? Óptica, porque na medicina tem vários aparelhos ópticos, tá? Então, a oftalmologia, esses negócios todos, né? Circuitos elétricos, tá? Eles gostam de circuito elétrico,
porque um eletrocardiograma, por exemplo, tem conceitos de circuito elétrico ali no meio, campos elétricos e tudo mais. Ondas, né? O estetoscópio, percepção ali ao escutar o paciente, tem coisa envolvida com ondas ali, sons, né? Também, né, no assunto, tá? Então eles gostam muito disso na física, entendeu? Essas coisas ligadas a aparelhos, né? Óptica, ondas, tá? Eles gostam, mas é claro, pode ter uma questão lá de cinemática, tá? Calcular a velocidade da hemácia fazendo a curva no vaso sanguíneo, já aconteceu isso, né? Considerando que ela está fazendo um movimento circular, né? Uniforme, a aceleração centrípeta, não sei o quê. Eles podem perguntar coisa desse tipo. Essa conservação de energia, né? Podem. Magnetismo, podem. Tá? Mas, geralmente, a coisa puxa muito para o lado da medicina. O texto de inglês vai puxar para o lado da medicina. Inclusive, sugiro a vocês, se vocês não sabem, dar uma pesquisada em nomes dos órgãos do corpo humano, em inglês, tá? Se vocês não sabem. Então, coração, cérebro, estômago, rim, bexiga urinário, pulmão, pele, tá? Eu sugiro isso. Faz uma listinha, órgãos do corpo humano, tá? E não só os órgãos, né? Sangue, tá certo? Anticorpo, tá? Faz uma listinha de nomes importantes aí, né? No corpo humano, né? Na medicina, e sua tradução em inglês, tá? Eu acho interessante, eu acho bem produtivo, tá certo? Bem produtivo. Talvez também nomes de animais experimentais, tá? Rato, né? Camundongo. Rato é uma coisa, camundongo é outra, hein? Em inglês, né? Camundongo é o mouse, né? O rato é o rex, né? Coelho, gambá, são animais experimentais, cobaia, morcego, tá? Pernilongo, né? Barata, né? Animais que eventualmente podem ser usados em experimento, certo? Coelho, eu já falei, né? Coelho, gato todo mundo sabe, cachorro todo mundo sabe, né? Mas seria interessante também fazer uma lista desses animaizinhos aí e o nome deles em inglês, tá? Eu faria, eu fiz na minha época, inclusive, tá certo? Então, se eu tivesse a minha listinha antiga aqui, eu até fotografava e mandava para vocês, mas já tem quase 40 anos, né? Quase 40 não, 40. Exatamente 40, né? Vai fazer em janeiro agora, né? Então, não dá para mandar. Você já desfacelou com o tempo. Mas eu faria isso. E o texto de português também vai entrar para o lado da medicina, tá? Texto de português vai entrar para o lado da medicina, vai falar sobre algum assunto, aí vai falar sobre o SUS, vai falar sobre doenças emergentes, vai falar sobre cuidados médicos, certo? Vai entrar também no texto. Tudo, tá, gente? É uma prova de medicina, é uma prova de medicina. O texto do pessoal dos outros cursos pode abordar a enfermagem, pode abordar a fisioterapia, pode abordar a psicologia, pode abordar a medicina também, nesse aspecto de doença. Tá? Então, é muito importante estar ligado nisso aí. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para colocar para vocês hoje. Né? Vou colocar aqui na descrição desse vídeo aqui no canal os links importantes, tá? Link aí com os 2 simulados que eu fiz, da múltipla escolha e da aberta, já com as respostas. O múltipla escolha, as respostas estão no final, tá? O aberto já está marcado lá mesmo, no espaço, tudo direitinho. Padrão, né? Como é que a gente responde, resposta técnica, objetiva, sem enrolação, sem viajar na maionese. E jamais deixe resposta em branco, tá? Jamais, mesmo que você não saiba, põe lá o trem mais próximo para você lembrar. Você não põe aqueles bilhetinhos, por favor, moço, me ajuda, eu preciso muito passar. Isso aí não, pelo amor de Deus, tá? Mas põe que você lembrar. Porque se a questão for muito mal elaborada, que às vezes acontece, o que você respondeu ali está valendo, tá certo. Se você não respondeu, deixou em branco, é zero. Tá? Às vezes a questão é mal perguntada, confusa, tá certo? E aí, se você escreveu alguma coisa, você ganha ponto. Se você escreveu nada, é zero, né? Então, não deixe resposta em branco de jeito nenhum. Tá? E aí você faz aí simula, né, com as últimas provas, tá? Faz um simulado aí com as últimas provas e faz sua estratégia de tempo. Eu não aconselho fazer redação primeiro. Não aconselho. Faz aquelas provas lá primeiro,
né? Aí acabou, você faz a redação, aí você faz a discussão de biologia e química. Tá certo? Mas fazer a redação primeiro no conselho, não. Tá? Porque ela não te garante que você vai para a correção das abertas. Então, é bobagem. Tá? Você gastar 2 horas, você tem 5 horas de prova, o pessoal que é da medicina, 4 horas de prova, os outros, que são menos questões. Né? Você vai gastar 2 horas, por exemplo, fazendo uma redação que nem vai ser corrigida, porque não sobrou tempo para você ir bem nas outras, é burrice. E quanto mais nas ciências médicas, que a lista de aprovado roda. Tá? Roda muito a lista de aprovado. Então, tem 100 e poucas vagas lá, chama 100 e poucos aí, somando as chamadas aí, chega até uns 200 aí que é assim. Tá? Então, se você garantir que você foi para a correção das abertas, então você quase garante sua aprovação. Aí lá, então, aí a redação vai ser olhada, né? E, poxa, né? Eu tenho certeza que vocês são da área, vocês vão escrever um texto legal aí, você já sabe mais ou menos o tema para que lado que vai. Tá? Já sabe mais ou menos. Espero que eles não dê uma guinada de 180 graus aí, né? E muda totalmente o padrão deles. Duvido muito, porque desde a minha época a prova é isso. 40 anos atrás a prova é desse jeitão aí. Não tinha tanta atualidade como teve nessas últimas aí. Mas é uma prova, o padrão dela não mudou muito, não. Tá? Ok? Muito obrigado a você. Estou fechando aqui a gravação e continuo aqui para responder perguntas.